Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de setembro de 2021, é 0h20. Lição número 6 da classe de adolescentes, mantendo-se puro na sociedade. É uma tarefa bem difícil, né? Que somente pelo Espírito conseguimos isto. Marque as respostas certas. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho de santidade. Castidade não é uma piada. A falta de santidade conduz à inutilidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A fornicação, prática do sexo entre os solteiros ou entre casado e solteiro, é pecado. Aqui tem um caça-palavras. Recriação, unidade e procriação. O quadro refletindo, resposta número 1. Deus criou o sexo com 3 propósitos definidos: procriação, unidade e recriação. Resposta número 2. Não esperar até o casamento para ter um relacionamento sexual. Resposta do número 3 é uma resposta pessoal. Destaque. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Portanto, principalmente você, adolescente, está em redes sociais, cuidado aí que esse tipo de conversa de imoralidade não cabe nem mesmo nos assuntos. Isso não cabe a você, isso não é assunto para adolescente cristão. Por que Deus criou o sexo? As Escrituras Sagradas afirmam: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que o Pai criou é muito bom. E isto inclui a sexualidade. É importante que você saiba que o sexo nunca foi em si mesmo pecaminoso. Talvez você pergunte: por que Deus o criou? Deus criou o sexo principalmente para 3 princípios básicos, que é para a procriação, para o companheirismo e também para o prazer. O sexo, na perspectiva cristã, é somente para as pessoas casadas, somente as pessoas que são casadas podem praticar o ato sexual. O ato sexual fora do casamento é pecado, tanto antes do casamento ou a pessoa que é casada e pratica sexo com a pessoa que não seja o seu cônjuge também pratica o pecado. Portanto, o pecado é somente para pessoas que são casadas. E isso quer dizer qualquer tipo de sexo. Algumas pessoas acham que por não fazer o sexo em si, pode fazer outros tipos de sexo. Não, qualquer tipo de sexo, qualquer situação relativa à sexualidade, ela é pecado se não for no casamento. Mas o Senhor criou o sexo para que assim a espécie humana viesse se procriar. O sexo também é uma ideia de intimidade, de companheirismo. E também, claro, é um ato de prazer, tanto para o homem quanto para a mulher. Um plano oposto ao de Deus. Satanás, que induziu o homem a pecar contra Deus, tem um plano oposto aos propósitos estabelecidos pelo Criador. Ele tem trabalhado em favor da banalização do sexo, fazendo com que tudo gire em torno dessa palavra. Atualmente, o sexo está em toda parte, filmes, novelas, músicas e até nos comerciais de TV e até mesmo em desenhos animados, né? Tem algumas cenas específicas que até mesmo em desenhos animados, principalmente os desenhos dos estúdios de Walt Disney, eles são bem visíveis, né? Vemos, por exemplo, o clássico Bernardo e Bianca de 1977, que tem no desenho em si uma cena que aparece nudez, né? Eu acabei de dizer que Deus criou o sexo para a procriação, para o prazer e para o companheirismo. Caso você tenha o interesse de saber o que é o sexo bíblico, leia o livro de Cantares de Salomão. Ali tem algumas questões bastante significativas
que o livro de Cantares de Salomão é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos de interpretação, que é Deus falando para Israel, Jesus falando para a igreja e o noivo, esses dois, Deus falando para Israel e Jesus falando para a igreja de forma figurada e, de uma forma literal, o noivo falando para a noiva. E também vice-versa, né? A noiva falando para o noivo ou o esposo. Então veja que ali no livro de Cantares é um sexo bíblico, é uma questão bíblica. O sexo em si ele é bom. Agora existe um outro parecer. Qual é o parecer? O adversário ele tenta de todas as formas deturpar aquilo que Deus criou, e o sexo também entra nesta linha. O adversário tenta deturpar, né, depravar na verdade o sexo, né? Na verdade é uma depravação que o adversário tem colocado na mente humana, e coisas terríveis, tenebrosas, que não dá nem mesmo para comentar, porque são coisas terríveis e eu não quero que você tenha aí a sua mente poluída com tais coisas, né? Porque de fato são coisas bem fora. Vemos, por exemplo, o sexo ele é muito estampado em filmes, novelas, músicas e até nos comerciais de TV. O sexo ele tem muito a apelação. Vemos, por exemplo, nos comerciais de TV, principalmente em bebidas alcoólicas, tem sempre uma apelação para a questão do sexual, né? As músicas também, tem algumas músicas também que também tem uma conotação sexual. As questões das novelas, por exemplo, de uma forma completamente pervertida, principalmente novelas de todas as classes, tem sempre algo embutido, se não é de uma forma explícita, é sempre embutido numa cena aqui, numa fala ali, tem sempre algo relativo a sexo. E qual é a questão, principalmente de novelas, filmes e séries, sobre a questão sexual? Dizendo que o jovem, o adolescente, ele pode praticar sexo de qualquer forma, que não tem nenhum problema, o que é contra os princípios bíblicos. Como eu falei no início, o sexo é somente para pessoas casadas, somente sexo entre casamento, somente dentro do casamento com o seu cônjuge. Entretanto, as pessoas vão dizer hoje que isso é caretice e coisas do gênero. Mas você que é uma pessoa, um adolescente, uma pessoa que está na sua adolescência, na igreja, no caminho santo do Senhor, sabe que você precisa continuar se mantendo puro. Deixa eu falar para você, te dar um parecer do que é o sexo. No sentido, para que você venha compreender o perigo. Bom, é muito provável que, assim como eu, você goste de uma pizza. E aí, independente dos sabores. No meu caso, eu não gosto muito eu não gosto mesmo, né, de pizza doce. Apesar que eu nunca experimentei. Mas por que eu não gosto de pizza doce, apesar de eu nunca ter experimentado? É porque eu não sou muito mesmo fã de doce. Então a pizza doce não me atrai. Pois bem, digamos que você nunca tenha comido um determinado sabor de uma pizza. Então você vive completamente, perfeitamente bem sem ter comido esse sabor dessa pizza. Mas no dia que você come dessa pizza, você tem o sabor da pizza, você sabe como é, você sabe se ela é boa ou se ela é ruim. E se ela é boa, se ela te agrada, agora você vai sempre querer este sabor. O sexo ele é parecido com isso. Como é? Se você nunca praticou, e eu quero crer que você nunca praticou o sexo de maneira nenhuma, até porque você é um adolescente, então certamente você não é uma pessoa casada, você vai viver bem. Você não vai sentir falta. Por quê? Porque você nunca experimentou. Mas no dia que você experimenta, a probabilidade de você gostar é muito alta. E por que a probabilidade de você gostar é muito alta? Porque foi Deus quem criou. No entanto, como você não é uma pessoa casada, você não pode experimentar isto. Que assim como a pizza também você pode viver desde que você não experimente. Então, essa é uma ideia para que você venha compreender. Porque eu não posso aqui chegar e dizer para você que o sexo é ruim, porque não é. Entretanto, não é para você ainda. Por quê? Porque você não está na idade, você não é uma pessoa casada, você deve continuar a se manter puro para o Senhor. As mentiras da mídia. Como
como Davi, a ociosidade tem levado muitos jovens a pecarem. Ocupe sua mente com a palavra de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi traído por seu olhar. Ele venceu o urso-leão e gigante, mas foi derrotado por seus desejos e paixões. Seja forte e evite tudo que possa levá-lo à queda. Se você já tiver cometido algum erro, se arrependa, busque o perdão de Deus. Aceite o perdão do Pai e a sua cura e prossiga em uma vida de santidade e pureza. Essa questão, como eu já falei, da mídia, existe algumas questões que eu preciso comentar, que vai entrar aqui na questão das mentiras da mídia, que é o seguinte: a mídia, como eu já falei, ela tem sempre essa tendência de falar que o sexo você pode fazer sem nenhum problema, independente da sua idade. Vemos até novelas destinadas ao público adolescente, jovens, que derramam palavras e textos sexuais de uma forma completamente reprovada pela palavra, e muitas das vezes, na verdade milhares de lares cristãos deixam esse tipo de conteúdo entrar nos seus lares. Então isso acaba com o tempo fazendo a cabeça dos adolescentes. Então o adolescente vê todo mundo fazer e quer fazer também. Bom, não entra nesse negócio. Isso não é para você ainda. Veja o que aconteceu com Davi. Davi estava ocioso. É a ociosidade. É algo como você não tem muito o que fazer. Você está completamente aleatório. Tu está desocupado. Então você começa a pensar um monte de coisas. E Davi, por conta dessa ociosidade, por não ter o que fazer, não estar com a sua mente ocupada, buscando as coisas que são de cima, viu a sua vizinha e a desejou. E teve ali um ato sexual fora do casamento. Portanto, pecou. Qual é a questão da mídia? Bom, as meninas, elas são levadas, principalmente, é claro que toda regra tem sua exceção, mas de modo geral, as meninas são levadas por aquilo que elas ouvem. Os homens são levados por aquilo que eles veem. Então, qual é o papel da mídia? A mídia, ela faz uma dupla, mão dupla, né? Ela faz as duas coisas. Por quê? Porque ela fala, no caso, quando a mídia, né? Vamos colocar aqui a televisão, né? Filme, séries, TV, novela, desenho. Quando fala, alcança as meninas, porque as meninas ouvem. E quando mostra a cena em si, aí fala para os homens, aí é os homens que é o alvo, né? Porque eu falo aqui de uma forma não de falar, né? Mas de direcionar. Então veja que o texto, né? A fala do texto vai chegar para as meninas, né? Para os ouvidos das meninas. É claro que também chega para os meninos, mas os meninos não é muito levado por aquilo que ele ouve, e sim pelo que ele vê. Então, enquanto a atriz e o ator estão falando, as meninas dão mais atenção por aquilo que elas ouvem. Os meninos por aquilo que eles veem. Então, quando aparecem a cena, os homens são a presa. Então, veja que tanto um quanto o outro serão presas para a mídia, eles serão alcançados por essa mídia. E vemos que nas novelas são cenas tão quentes, né, calorosas, não dá para usar um outro termo aqui, mas que acaba, já vi, por exemplo, uma certa vez eu estava na casa de uma irmã estava vendo uma novela e tinha um pregador de fora que veio para pregar na igreja daquela irmã, e aquela irmã assistindo aquela novela, e o irmão chegou na hora, e bem na hora apareceu uma cena com a tipologia do sexo em si, e o irmão ficou completamente envergonhado e a irmã também. Então veja que a novela, principalmente a novela, ela tem um apelo muito forte no Brasil, e infelizmente, né, os cristãos não vigiam nesse ponto e acabam assistindo tudo quanto é tipo de novela, e cada um dá a sua desculpa, né? Essa novela aqui não aparece isso, aquela novela não aparece, eu assisto essa, mas essa não é assim, essa não é do outro jeito. E nós vemos
que a sexualidade ela vai entrando, né? Independente da novela, independente do canal que assistir, qual tipo de novela que for, ela sempre terá, independente dela, sempre terá uma conotação sexual. E isso em todas as esferas, né? Mostrando sempre, banalizando o sexo. Então, infelizmente, isso vai entrando na mente e nos corações dos nossos adolescentes, e os adolescentes acabam sendo levados por essa tipo de essa doutrinação da mídia que é completamente contra a palavra do Senhor. Então você, menina, cuidado com o que você ouve. Você, menino, cuidado com o que você vê, para que você venha continuar se mantendo santo na presença do Senhor. Tudo tem o seu tempo. O diabo tem levado muitas pessoas à perdição. Muitos estão assistindo filmes impróprios, acessando sites indecentes, lendo revistas mundanas. Não dê lugar ao diabo. Resista-o com firmeza. Não procure satisfazer os desejos da carne. Então veja que o adversário ele tem levado as pessoas à perdição. Ele usa todos os meios, né? Sites, por exemplo, né? Indecentes, revistas indecentes. Eu não preciso aqui ficar falando claramente porque você entende bem o que eu estou dizendo. Então você não deve dar lugar ao diabo. Você não pode entrar numa rede na internet, por exemplo, para ficar vendo, assistindo sites, filmes que não são próprios para você. São filmes, sites inapropriados, né? Imagens inapropriadas. Não é para você. Porque isso vai poluir a sua mente. Você vai conhecer um sexo completamente diferente das questões bíblicas e você certamente terá uma experiência muito ruim. Porque da mesma forma que o sexo ele é diante do Senhor, ele é uma bênção do Senhor para o casal, o adversário, se as pessoas não vigiarem, o adversário faz com que isto que seria uma bênção possa até mesmo ser uma maldição. Quantas pessoas, por exemplo, não têm morrido aí por conta de contrair, né, uma doença sexualmente transmissível. Então veja que há várias situações relativas ao sexo que você, adolescente, você precisa tomar muito cuidado. O sexo não é para você. Sexo é somente para pessoas casadas, o que não é o seu caso. Então tu vigia. Um caminho de santidade. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho de santidade. Você está disposto a seguir por este caminho? A palavra de Deus afirma que sem santidade ninguém poderá ver ou estar com o Senhor. Como já é do seu conhecimento, a mídia incentiva e exalta o erotismo e o sexo fora do casamento. Mas você pertence a Cristo e não se deixa levar pelos apelos da mídia. Então, por esta razão, você não deve, na verdade, cá entre nós, o cristão em si, e não somente o cristão, até a pessoa que não é cristã, não devia principalmente ligar a sua TV. Porque a televisão, de modo geral, a maioria dos conteúdos que a televisão mostra são conteúdos completamente inapropriados para a família brasileira, ou família de qualquer país do mundo, né? Por quê? Porque são conteúdos que falam contra Deus, contra a Bíblia, às vezes até contra a ciência, até mesmo contra a cultura brasileira, contra a cultura que eu digo no bom sentido da palavra, que é aquela questão de conhecimento, por exemplo. Se você for analisar, por exemplo, quantas vezes você já viu na televisão, por exemplo, professores de língua portuguesa, por exemplo, eles não têm muito espaço na televisão. Por quê? Porque a televisão em si não quer deixar você uma pessoa inteligente, ele quer, na verdade, deixar você alienado. Só para você ter uma ideia da perspectiva da televisão, só para você ter uma ideia de o que a televisão é capaz de fazer com o nosso cérebro, certamente você dorme, né? Pois bem, quando você dorme, o teu cérebro está trabalhando. Agora, quando você assiste televisão, por exemplo, olha, isso é a ciência quem diz, olha que interessante. Quando você assiste uma televisão, o seu cérebro, ele descansa, ele não consegue, ele não trabalha, ou seja, o seu cérebro trabalha mais com você dormindo do que você assistindo a televisão. Aí você vai dizer assim para mim, tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você está de frente para uma televisão, assistindo um conteúdo,
e esse conteúdo é contra a palavra ou contra o teu princípio, contra a sua vontade, por exemplo, algo que você gosta, por exemplo, o teu cérebro não consegue filtrar que aquilo é ruim. Então você acaba fazendo. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Digamos que você goste muito de um sabor de pizza e você não gosta de outro. E quando a televisão fala desse outro que você não gosta, o teu cérebro não consegue dizer para você que você não gosta. Você acaba aceitando aquilo e talvez você até compre aquela pizza daquele sabor, porque você não consegue mais ter decisão sobre o que você gosta ou o que você não gosta. Olha a força que a televisão tem. Pode não parecer em princípio, quando você olha, mas quando no decorrer da vida que você vai observando, você vai ver que você deixou de fazer muitas coisas porque você estava de frente para a televisão no sentido de ir contra aquilo que a televisão fala. Ou seja, você gosta de um determinado sabor de pizza, mas a televisão mostrou outro e você acabou indo pelo aquele outro mesmo que você não gosta. E isso também acontece nas questões como eu vou dizer, em questões de tudo, né? De você gostar disso, dos seus princípios, das suas razões, dos seus valores, da sua crença em Cristo. Em todas as demais situações, você acaba fazendo coisas que você não concorda, você acaba fazendo justamente por causa dessa televisão, por causa da mídia, por causa da mensagem direta, né? Então veja que, por exemplo, a televisão ela é algo que nós deveríamos largar esse negócio de mão, porque isso sinceramente é muito ruim. Ainda tem outro lado. Quando você assiste um programa de televisão, por exemplo, enquanto você assiste televisão, você não consegue fazer nada, você não estuda, você não está junto com seus pais, não está com a sua família, muitas das vezes, você não está brincando com seus amigos, você não vive na verdade, né? Você fica ali parado. Então é algo bastante... é um tempo perdido, assistir televisão é um tempo perdido. Sinceramente, se você puder não assistir televisão, você está fazendo um bem para o seu cérebro, para a sua saúde, no modo geral, principalmente na saúde mental. Então você terá mais credibilidade para tomar suas decisões, porque você não está sendo influenciado pela mídia. Eu estou falando aqui da televisão porque é a principal mídia do Brasil, né? Mas também pode funcionar também para outras questões, né? Tantas pessoas, por exemplo, que estão na internet, por exemplo, assistindo coisas que não devem. Então acaba poluindo a sua mente, o seu coração e acaba se afastando do Senhor. Portanto, cuidado, menina, mais uma vez, cuidado com aquilo que você ouve e menino, cuidado com aquilo que você fala e também cuidado com aquilo que você vê. E menina, cuidado com aquilo que você mostra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, continue mantendo-se puro nessa sociedade pervertida, nessa sociedade perdida que nós estamos vivendo, mas você é santo, você é salvo, você certamente permanecerá santo para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!